pessoal, eu sou Tassos Licurgo, sou pastor, professor, advogado e estou aqui para debater com 25 ateus. Hoje a gente vai ver o vídeo onde o pastor Tassos ele foi convidado para debater contra 25 ateus. A gente vai ver o vídeo um cristão versus 25 ateus. O intuito desse vídeo é para que você que não viu esse vídeo, porque esse vídeo ele tem 50 minutos, e talvez você não quis ver esse vídeo por causa do tamanho dele, você veja um pouco aqui trechos importantes que eu separei para que a gente possa reagir juntos. E para você que viu o vídeo inteiro e em alguns pontos você não entendeu, eu também separei todos os temas que foi discutido ali e eu vou dar a minha visão, eu vou falar aquilo que eu entendo sobre o que foi falado e também para algumas falácias, como alguns canais desonestos, como canais ateus, como o do Antônio Miranda, que faz um vídeo totalmente desonesto para enganar pessoas através de argumentos distorcendo a verdade, para que você que vê um vídeo desse também não caia no engano, não caia no erro. O intuito desse vídeo, como sempre, é a edificação nossa, para que a gente possa crescer na nossa fé, para que a nossa fé se torne uma fé mais madura. Então, antes do vídeo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Wesley Gobato. Para você que não me conhece, eu sou estudante de teologia. Eu fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto. Eu estou há algum tempo sem gravar, porque eu estou passando por alguns problemas de saúde. Peço para você que tenha fé, ore por mim. Preciso da sua oração, mas eu estou trazendo esse vídeo porque é muito importante esse canal continuar ativo, porque vocês estão me ajudando e eu agradeço pela ajuda de vocês e peço para que vocês continuem me ajudando, se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho, deixando o like, comentando no vídeo, porque assim o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e começa a recomendar para mais pessoas. Aqui a gente ama a palavra de Deus, a gente ama a teologia, e se você é uma pessoa que também ama a palavra de Deus, você seja bem-vinda. Se você é uma pessoa que não tem fé, se você é ateu, se você é agnóstico, você também é bem-vindo nesse canal. Se você é católico, se você é evangélico, não importa a sua religião, você é bem-vindo nesse canal. Só peço respeito nos comentários pela opinião e a crença do próximo. Então, bora reagir ao vídeo. É bem prático e objetivo. Evidências. Me mostra, seu Deus. Tem foto, tem alguma coisa registrada em cartório? A criação do universo é uma evidência. De quê? Da ciência? Sim, da ciência. O ateísmo não gosta da ciência? Então é uma evidência da ciência. Eu vou dizer para você. Com a teoria do Big Bang, que inclusive foi criada por um padre, você sabia? O propositor do Big Bang foi um padre, Georges Lemaitre. Temos a ideia pela ciência de que a matéria, o espaço e o tempo vieram a existir a partir do nada. Se a matéria, o espaço e o tempo vieram a existir e não existiam, é porque a causa da matéria não pode ser material, porque matéria não existia, ela é imaterial. Mas foi Deus quem criou isso tudo? Deixa eu lhe dizer a evidência de que Deus, eu estou respondendo exatamente, objetivamente o que você pediu. Eu só quero saber se Deus criou isso. Eu posso dizer sim e tudo bem, mas se você quiser uma explicação, aí eu tenho que elaborar. A teoria do Big Bang não diz que a matéria veio a existir a partir do nada, então a causa é imaterial, portanto espiritual. O tempo não veio a existir a partir do nada, então a causa é não temporal, capaz de ver o futuro que livremente nós decidimos, porque a causa está fora do tempo. O espaço não veio a existir a partir do nada, então a causa é não espacial, portanto infinita. Então você veja que espiritual, atemporal, infinito são características de Deus. Outra coisa, viu? O universo não existe de qualquer forma. Você sabe que existe 122 características que são milimetricamente sintonizadas para que a vida na Terra seja possível? Sim, essas 122 características podem existir, mas nada me convence de que tem um Deus lá em cima, gente boa demais, que criou Mas isso não tudo. pode existir por acaso. Por que não pode existir por acaso? Porque a chance de você alinhar 122 características por acaso é de uma chance em 10 elevado a 138. Evidências. Sim, princípios, por exemplo, o nível gravitacional, transparência atmosférica, nível de oxigênio no ar. Essas 122 características têm que estar milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível. A chance disso ser por acaso é de uma chance em 10 elevado a 138. Existe um princípio da matemática, a não ser que a gente não concorde com a matemática. Existe um princípio da matemática chamado... É aí que você me convence falando de matemática. Concordo com Você da área de matemática? Eu acho matemática maravilhosa. Exato. Então existe um princípio da matemática chamado princípio de Borel. O que é que o princípio de Borel diz? O princípio de Borel
diz que uma chance em 10 elevado a 50 é impossível. Eu estou falando que para as 122 características serem alinhadas por acaso, é uma chance em 10 a 138. A matemática já diz que uma chance em 10 a 50 é impossível. Uma chance em 10 a 51, 10 vezes impossível. Uma chance em 10 a 52, 100 vezes possível. 50 vezes possível. Então, assim, não é isso? Concordou? Porque matematicamente, é impossível nós termos um universo da forma que temos, em que a vida existe. Então, essa é uma evidência de Nichiren Deus. Daishonin, que foi quem criou o budismo, ele não é tão importante quanto Deus, por exemplo. Cadê as evidências? Cadê as evidências que Deus existe, por exemplo? Até agora você não me mostrou nada. Mas o que eu estou lhe dizendo, o que é que a cosmologia... Foi dito. O que é que a cosmologia contemporânea diz? Vou dizer novamente, portanto infinita, imaterial, portanto espiritual, atemporal, portanto capaz de ver o seu futuro. Sim, exato. Decide, extremamente poderosa, porque criou tudo a partir do nada, extremamente inteligente, porque alinhou as 122 características. Isso são evidências. Tem um lance interessante assim, Gandhi fez tanto sobre a Terra, Madre Teresa de Calcutá, até os grandes esportistas, por exemplo, adoro o Michael Jordan, para mim ele é uma Isso tem a entidade. ver com a origem do universo. Por exemplo, você vê o Ayrton Senna, o Kelly Slater no surf, os caras que fizeram diferença na humanidade. Eu acredito nas pessoas que fazem diferença na humanidade, porque eu posso me espelhar neles. A Serena e a Venus Williams, que são as tenistas, as primeiras negras a ganhar o Wimbledon, o Grand Slam, etc., ganharam vários, elas são seres superiores, porque elas saíram absolutamente do nada e ficaram, assim, como celebridades. E aqui uma explicação incrível, né? Eu acho que a melhor parte do vídeo, e aqui o pastor aqui, ele foi muito bem, usando aqui a evidência do universo, a matemática. E, cara, é onde você olha para isso e fala, não tem como. E que argumento que eu vou usar contra esse argumento? É complicado. E ali ele fala sobre a única parte ali que eu acho que ele poderia melhorar é que quando ele fala, eu acredito que as divindades são as pessoas que fizeram coisas boas, como Michael Jordan, como Ayrton Senna, e que essas pessoas são, e que eu preciso de uma evidência para acreditar em Deus, como Michael Jordan foi uma pessoa real. Ele perdeu a chance de dizer, mas existe essa pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Jesus Cristo, como Colossenses 1,15 vai dizer, é a imagem do Deus invisível e é a maior prova da existência de Deus, porque ele veio nessa terra e ele disse ser Deus, e ele morreu e ressuscitou. Então Jesus Cristo é a maior evidência de Deus. Tudo bom? Seu nome é? Beto. Prazer, Beto. Prazer. Tassos. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Porque na minha cabeça, qualquer um pode simplesmente escrever um livro, dizer que foi iluminado por alguma coisa e as pessoas acreditarem, né? E documentar de alguma forma, né? Eu acho que falta provas palpáveis pra gente poder dizer que a Bíblia é o livro mais confiável, né? Eu posso lhe apresentar algumas. A Bíblia é um documento. São 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, escritos por cerca de 40 autores. 31 dos 40 escreveram os 39 do Antigo Testamento, 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo, num período de 15 séculos. Quando nós analisamos, são pessoas de repertório, backgrounds totalmente diferentes. Nós tínhamos pescadores como Pedro, reis como Davi, tínhamos filósofos treinados da mais alta envergadura, como é o caso de Paulo. E quando nós olhamos em 15 séculos, você tem um argumento extremamente consistente. E não é só isso. Um livro é confiável nos critérios que utilizamos na academia quando ele traz elementos no texto que podem ser investigados. A base do cristianismo, de acordo com Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, é um fato que não apenas se pretende verdadeiro, mas também é investigável. Quando ele diz que Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então veja que a base histórica do cristianismo é um fato que é público, a ressurreição pública de um homem. Existe na academia muitas pessoas que dedicam a vida ao estudo das provas históricas da ressurreição. Então um dos critérios importantes para a veracidade e confiabilidade das escrituras de qualquer livro da antiguidade é se ele parece dizer a verdade. Então a Bíblia não se esconde. Não é só saber se o texto parece dizer a verdade, mas saber se ele não foi modificado no passar do tempo. Isso é muito importante saber, é uma pergunta muito importante. Mas por que a Bíblia não foi modificada? Porque o Antigo Testamento é o mesmo texto sagrado dos judeus, chamado Tanakh. No ano 90 depois de Cristo, esse texto foi fechado e ele virou o Antigo Testamento. O Novo Testamento, que começa com 4 biografias, tem várias cópias que nos garantem dizer que ele não foi modificado. Há 5.000
5.686 cópias só do Novo Testamento. Para que o senhor tenha uma ideia, se você colocar essas 5.686 cópias uma ao lado da outra, elas são 99,5% dos casos idênticas. Do 0,5% de discrepância, 80% do 0,5% de discrepância diz respeito unicamente a questões de ortografia. Mas nós temos aqui, tanto no critério de dizer que o texto fala a verdade, quanto no critério de dizer que o que foi escrito lá atrás é exatamente o que nós temos hoje, nós temos a Bíblia como campeã em qualquer uma dessas filas que nós colocarmos. A única coisa que eu colocaria aqui a mais é como a Bíblia é um livro, né, por toda a história, tão perseguido. A Bíblia é o livro mais perseguido do mundo. A Bíblia, em vários momentos da história, tentaram colocar um fim na Bíblia, mas não conseguiram, e esse é um ponto também muito importante que deve ser registrado. Mas a Bíblia, sendo o livro mais confiável que existe, no sentido que nós podemos confiar naquilo que está escrito, segundo aquilo que foi escrito nos originais, não temos cópias dos originais, mas temos as cópias dos originais que vieram direto dos originais, e nesse sentido, o Novo Testamento é um documento mais confiável que existe por causa dos seus números de cópias que circulam. Então, por exemplo, a República de Platão, Édipo Rei, Ética e Nicômaco de Aristóteles, Lieda de Homero, todos esses escritos que são considerados escritos muito confiáveis, eles, no sentido histórico, são escritos menos confiáveis do que o próprio Novo Testamento, porque no Novo Testamento a gente tem mais de 20 mil cópias, ali tanto do grego, latim, hebraico, 20 mil cópias preservadas, né, direto do original. Então isso é algo muito positivo para o Novo Testamento, sendo que a gente pode pegar direto ali dessas cópias que vieram direto do original e ver as traduções que nós temos hoje para a nossa língua e comparar uma à outra. Então, por isso que a Bíblia ela se torna assim um livro confiável nesse sentido. Agora, se a Bíblia é confiável sobre o que ela diz, né, sobre, por exemplo, ele falou sobre a ressurreição. Realmente a ressurreição é o ponto crucial para o cristianismo, porque se a ressurreição cai, se a ressurreição não é uma verdade, o cristianismo acaba. E as pessoas elas não conseguem atacar a ressurreição. Então, por exemplo, no vídeo do Antônio Miranda, ele não consegue levantar um argumento contra a ressurreição, porque ele sabe que se ele for para esse lado, ele vai para um lado muito difícil dele argumentar, porque a gente tem vários mártires que morreram exatamente apenas dizendo que são testemunhas da ressurreição de Cristo. Então, aí tem que atacar outros lados, porque o lado crucial do cristianismo, como Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 14, é a ressurreição de Cristo. Se a ressurreição de Cristo não for verdadeira, a nossa fé não tem sentido. Então, a ressurreição de Cristo, ela pode sim ser estudada conforme a história. E ela é estudada. E até hoje existem mais pontos positivos para a ressurreição do que pontos negativos. Então, é muito mais provável que seja verdade essa ressurreição do que não seja. Claro, como é algo milagroso, claro que cientificamente não vai ser dito que a ressurreição é verdadeira. Mas quando é estudado na história, quando historiadores, arqueólogos estudam sobre o cristianismo e principalmente sobre a ressurreição, é muito mais pontos positivos que realmente homens e mulheres morreram por dizerem que eram testemunhas da ressurreição, e essas pessoas não ganharam nada para dizer isso. Então, por que elas iriam mentir por causa de uma mentira? Victor, então vamos lá. O tema diz que o cristianismo é responsável pelo avanço da sociedade, né? Eu discordo totalmente disso. Eu acho que a igreja
como instituição, não como pessoas de fé, mas a igreja como instituição, ela tem um papel de grande retrocesso em toda a história da humanidade, principalmente se a gente for abordar esse tema na época da Idade Média. A gente sabe que a igreja, principalmente a católica, tinha essa questão de caçar as pessoas, caçar quem tinha uma opinião diferente. Isso pode até ter vindo a ocasionar perdas de grandes inovações ou até grandes pessoas, trazendo isso. Deixa eu só dizer que, em parte, eu concordo com sua observação, desculpa interrompê-lo, mas, de fato, a igreja algumas vezes não foi apenas má, mas foi perversa. Mas nós estamos falando aqui do cristianismo. Eu ia trazer isso para agora, para os tempos que a gente vive hoje. A igreja algumas vezes errou, mas você concorda comigo que você não consegue ver isso na pessoa de Jesus Cristo, no ensinamento de Jesus Cristo? É que realmente tem um grande problema, no sentido de que você tenta justificar o cristianismo com as atitudes da igreja ou com a atitude das pessoas. A instituição, a igreja, a religião, ela não representa o cristianismo. O cristianismo é o cristianismo. É os ensinos de Cristo, os ensinos do apóstolo, aquilo que nós encontramos na Bíblia e na palavra de Deus. Tudo que vai contra aquilo que os apóstolos ensinavam, aquilo que Jesus ensinava e aquilo que está registrado na Bíblia, não pode ser considerado cristianismo. Então, é uma distorção daquilo que o cristianismo é. Então, você justificar os erros da instituição como igreja, atrelando isso ao cristianismo, é um grande erro, porque o cristianismo não representa os erros que a igreja comete, assim como o cristianismo não representa os erros que os seus fiéis cometem, assim como o ateísmo não representa os erros que os ateus cometem, e etc. Assim como vários tipos de pessoas, de vários tipos de crença, de vários tipos de ideologias, de movimentos, essas pessoas não representam o movimento em si por causa dos seus erros. A gente tem que estudar aquilo que o cristianismo prega, aquilo que o cristianismo é. E como ele disse aqui no final, realmente, Jesus nunca ensinou essas barbáries que a igreja acabou cometendo durante a história. Então, não podemos justificar os erros da igreja colocando a culpa no cristianismo. O terceiro tema é preciso mais fé para ser ateu do que para ser cristão. Não, eu acho que aqui a gente está na mesma página. Eu não acho que sempre existiu. Eu acho que não existe esse lance de Deus foi lá e o universo. Quem deu causa à existência do que não existiu desde sempre? Eu não vou ser aqui o cara que vai dar uma resposta. Mas no seu modelo de mundo, as coisas não existem desde sempre, vieram a existir. Como é que o nada pode gerar o nada a partir do nada? Mas aí que tá, não é porque eu não tenho uma resposta para isso que eu acho que a sua esteja certa. Mas o senhor acha que o senhor tem que ter alguma resposta para fechar essa Não, eu visão posso não ter, eu posso não ter. Eu me reservo esse direito de não saber a origem do universo. Se o senhor está dizendo que é a matéria o que lhe importa e não sabe dizer como é que a matéria veio existir a partir do nada, é uma visão de mundo claramente falha, sobre bases falhas. Não é. Fundamento Não é. Bateu Maria, acabou de levantar mais uma. Demorou. Perdão. Obrigado, viu? Muito obrigado. Analisar os fatos, você vai analisar a realidade, você vai olhar para o universo criado, assim como Paulo vai falar em Romanos 1:20, que Deus se revela através das coisas criadas, e quando você olha para o universo, um universo cheio de coincidências, um universo que tudo tem que estar funcionando tão bem para que haja o universo, senão o universo colapsa, então faz sentido ter um criador, ter alguém inteligente por trás de tudo isso. Então, sim, é um argumento muito válido. É preciso ter fé. Agora, mais fé para ser ateu do que para ser cristão, aí é outro ponto. Eu creio que sim, você precisa ter mais fé para ser ateu. Talvez para você que é ateu, não, porque você tem os seus motivos. Mas quando eu vim do ateísmo, quando eu saí do ateísmo para o cristianismo, quando eu estudei ambos os lados, eu entendi que realmente ter um criador faz muito mais sentido do que não ter. Então, para mim, quando eu estudo ambos os lados,
eu realmente acredito que precisa ter mais fé para ser ateu do que para ser cristão, porque para mim todo o universo ele aponta para um criador. E aqui, né, no vídeo, o próprio menino ele demonstrou isso, porque ele não conseguiu explicar, né? O universo veio do nada e como que você explica que veio do nada? E ele não conseguiu explicar, assim como a própria ciência não tem informação suficiente sobre isso. Então é onde entra a fé. Então está provado, né, no próprio argumento ali que realmente é uma fé. É uma fé de eu acreditar que o universo veio do nada. Agora, se eu acredito que o universo ele auto se criou ou que o universo sempre existiu, aí são outros argumentos. Mas o argumento mais válido hoje na ciência moderna realmente é a teoria do Big Bang. Sim, Deus é a base, a fonte de toda a moralidade. Graças à existência de uma fonte moral objetiva é que nós temos a dimensão do que é certo, errado, justo, injusto, bom ou mal. E como você pode dizer o que é certo e o que é errado? Tanto que as cruzadas dizem que todos lutaram ao poder de quê? De Deus. Estamos lutando em nome de Deus. Então, se o lado A fala que está lutando em nome de Deus e o lado B diz que está lutando em nome de Deus, quem está certo? Mas por que isso seria um problema para o Senhor se Deus não existe? Essa é uma linha de pensamento que vem de Immanuel Kant, né? Kant ele vai falar sobre isso e num vídeo que eu estou preparando, que eu vou trazer para vocês, eu vou falar um pouco sobre Kant, sobre Nietzsche, sobre Freud, exatamente nesse sentido da moralidade. O vídeo vai ser por que eu me tornei cristão, né? Porque eu saí do ateísmo para o cristianismo, e nesse vídeo eu estou trazendo esses argumentos. Então Kant ele vai falar sobre essa moralidade, que a moralidade só é possível se existir uma justiça perfeita, porque o certo e o errado só faz sentido se existir uma justiça, porque se não existir uma justiça, como nós vamos saber o que é certo e errado? Mas essa justiça não pode ser a nossa justiça, porque a nossa justiça é imperfeita, tem que ser uma justiça perfeita, e para ser uma justiça perfeita, tem que ser um juiz perfeito, para julgar aquilo que é certo e errado. Então, Kant automaticamente está apontando para Deus quando ele usa esse argumento. Então, faz muito sentido, porque como eu sei o que é certo e errado? Através das leis que eu tenho aqui na Terra? Através das leis que foram criadas? Ou através de uma moralidade que já existe dentro de mim e eu tenho consciência do que é certo e errado? Mas para existir o certo e o errado verdadeiramente, precisa existir uma justiça perfeita que vai julgar o que é certo e errado de verdade. E para existir uma justiça perfeita, precisa existir um juiz perfeito. Porque aqui na nossa Terra, uma pessoa que assassina outra pessoa, ela vai ter uma justiça, né? Se a justiça funcionar, ela vai ser presa, vai pagar pelo seu crime, mas e a pessoa que foi assassinada? E o jovem? E a mãe que perdeu o filho porque o seu filho foi assassinado? E a justiça para essa pessoa que se foi? Então aí só é possível essa justiça, Kant vai argumentar, numa pós-vida, se existir vida pós-vida. A humanidade para se relacionar com ele, para amar a ele, sem ter a possibilidade do mal. Esse é um grande questionamento de muito tempo. Eu creio que o mal é tudo aquilo que não é Deus. Então, Deus ele é tudo aquilo que é bom, e o mal é tudo aquilo que não é Deus. Então, tudo aquilo que não é Deus é o mal. O ser humano ele foi criado totalmente bom, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, como ele fala aqui. Mas através da liberdade que Deus deu à humanidade de ter a escolha, de escolher, e essa escolha que o ser humano tem demonstra, né, que o ser humano é um ser realmente que foi criado para amar, porque se ele não tivesse escolha, se ele fosse criado apenas para amar a Deus, já não seria amor. Então, para ser amor, o ser humano tem que ter a escolha em amar a Deus. E quando ele escolhe não amar a Deus e amar mais outra coisa do que Deus, é onde nasce o pecado, onde nasce a maldade no coração do ser humano. Então, agora, tudo aquilo que não é Deus
é mal. É por isso que o ser humano vem da imagem e semelhança de Deus, mas o pecado distorce a imagem do ser humano. Não significa que Deus é mal porque o mal existe. Pelo contrário. O mal existir já mostra que um bem supremo deve existir. E mais uma vez, reforça a ideia de que Deus existe. Porque se existe apenas o mal e não existe um bem supremo, porque tudo aquilo que a gente conhece como bem ainda é um bem falho. Então a gente precisa ter um bem perfeito. E esse bem perfeito, para existir, é Deus. A nossa justiça é falha, precisa existir uma justiça perfeita. E essa justiça perfeita é Deus. Os nossos juízes são falhos, são humanos que podem errar. Para existir um juiz perfeito, tem que ser Deus. Então, ou seja, ou a gente crê, ou a gente entende que realmente Deus faz mais sentido, ou a gente vai acabar entendendo que o mundo ele é mal por si só. Que onde nós vivemos é mal, que é maldade, que não existe um bem totalmente perfeito, que não existe uma justiça perfeita, então que tudo é mal, que tudo é ruim. Eu não consigo olhar para um mundo que existem várias coisas lindas como o universo, as estrelas, a lua, o sol, a natureza e achar que isso aqui é apenas um lugar cheio de maldade e de injustiças. Eu preciso me apegar na ideia de Deus. Bom, esse é o vídeo. Obrigado a você que chegou até aqui. E até a próxima.